Deus me deu uma palavra para eu falar, e essa palavra tem uma semana que eu estou com ela na cabeça. E o título dessa palavra é um ditado. Vocês vão entender. É um ditado que fala assim, ó: de boas intenções o inferno está... De boas intenções o inferno está cheio. Vocês vão entender. Eu não vou falar de ditado, não vou falar de coisas humanas. Mas quando eu estava pensando sobre isso, está muito, não sei, está muito agudo, não sei. Quando eu estava pensando sobre isso, me veio logo esse ditado na cabeça. E eu queria trazer para nós. Eu queria trazer para nós porque a gente está entrando, a casa está entrando num... Eu creio que a casa está entrando num outro nível. A casa tem 10 anos. Eu acredito que Deus está nos dando um outro nível. Qual nível, pastora? Um nível de melhoria, um nível da gente melhorar. A gente daqui a pouquinho, se Deus quiser, vamos colocar piso. Se Deus quiser, a gente vai colocar ar-condicionado. Amém, igreja? Amém. Né? Se Deus quiser, a gente vai terminar essa obra, vai ficar um lugar confortável. Deus tem nos dado a promessa de vidas que vão voltar, como a Emily é uma promessa que Deus tem trazido, a Gabi Deus tem trazido, amém, Gabi? Amém? Né? Pessoas e outras pessoas mais Deus vai trazer. A casa está entrando num outro tempo. E quando a gente passa por um tempo de mudança, a gente fica assim, meio perdido. Às vezes a gente fica com o sentimento, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso agradar as crianças, para a criança ficar na casa. Eu preciso agradar a Evelyn, senão a Evelyn, sendo jovem, ela vai embora, porque a casa tem que ter um programa de jovem. A gente tem essas preocupações. Mas muitas das nossas motivações, a gente não pode estar no que eu acho, no que eu penso. Porque de boas intenções, o inferno está cheio. A gente precisa passar um tempo com o Senhor para ouvir o que Deus tem para nós, porque o que Deus fez na vida da Louise não é necessariamente o que Deus vai fazer na minha vida. Talvez deu certo na vida da Louise, porque a Louise fez um propósito de 24 horas sem comer durante 7 semanas. Estou dando exemplo. Se deu certo na vida dela, porque ela orou, Deus fez, Deus tem que... Não! A direção que Deus deu para a Louise não é a mesma direção que Deus dá para mim, que não é a mesma direção que Deus dá para a Luciana. A gente precisa entender e ouvir a voz do Espírito Santo. A gente precisa aprender a decodificar o que está no coração de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia seguida, por isso que me veio esses textos. É muito bom quando você lê a Bíblia na sequência, porque você vai vendo as histórias e você vai vendo isso o tempo todo. Pessoas fazendo as coisas por necessidade. Nós não podemos fazer as coisas por necessidade. A gente tem que fazer as coisas debaixo de uma direção de Deus. Hoje nós temos uma necessidade. Qual é a necessidade? Fazer a salinha das crianças. Antes nós tínhamos uma necessidade, fazer a cozinha e fazer banheiros, meninas e meninos. Lu até se perdeu semana passada, né, Lu? Lu veio aqui no banheiro errado, agora o banheiro é lá. Aqui virou um banheiro de som. Está ali a mesa de som. Deus nos deu condições. Ficamos endividados? Ficamos, Margot, tesoureira? Não. Porque foi uma direção que Deus deu. Uma necessidade nós tínhamos, mas ouvimos a voz do Espírito. Teve uma pessoa que emprestou um valor para a gente pagar um valor bem pequenininho, e menos da metade do tempo a gente quitou, porque estávamos debaixo de uma bênção de Deus. Agora veio o tempo da gente fazer essa obra. Deus nos deu uma bênção. E a gente tem até aqui para fazer. Pastora, mas se não conseguimos fazer? Amém. A gente para onde tiver que parar, porque a gente não vai se endividar e não vai fazer coisas por necessidade, fazendo coisas erradas e se endividando. A sala da criança é uma necessidade? Sim. A gente vai se meter as caras para fazer? A gente vai ouvir a voz do Senhor. Qual foi a direção que Deus deu? Vamos fazer rifas, vamos fazer cantinas, vamos fazer alguns movimentos. E a gente tem feito. E eu tenho certeza que na hora certa, o Senhor vai nos dar um lugar aconchegante para nossas crianças. A gente precisa botar piso, porcelanato ou não porcelanato, piso assim ou piso assado. Deus vai nos dar uma direção. A gente não pode agir pela nossa própria
Vontade nem por necessidade, porque a necessidade muitas vezes leva a gente a precipitar. E precipitar é precipício, leva a gente para o abismo. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês vão entender melhor quando eu ler a palavra. Vamos lá. Gênesis, capítulo 4. Eu vou ler 2 textos. Esse é o primeiro, vou falar sobre ele, depois nós vamos para o outro. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Olha o que eles eram. Abel era o que, gente? O que Abel era? Pastor de quê? Ele mexia com ovelhas. Ele tinha intimidade com isso. E Caim era o quê? Vamos continuar. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Só até aí. Então vamos lá, vamos entender o que essa palavra está dizendo. Essa palavra está dizendo sobre dois irmãos. Um se chamava Caim, um se chamava Abel. Abel lidava com ovelhas. Caim lidava com o fruto da terra. Até aí não tem problema nenhum. E chegou num determinado momento, eu não sei como que foi isso, eu não sei se houve uma ordenança do Senhor, eu não sei. Mas aqui a Bíblia fala que aconteceu ao cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra e ofertou ao Senhor. E Abel, e é interessante que aqui a Bíblia ela vai trazer algumas coisas assim bem claras. Versículo 3. E aconteceu ao cabo de dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. Trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra. Quando fala de Abel, fala assim, e Abel também trouxe, já muda um pouquinho, não trouxe uma oferta. Ele trouxe 2 primogênitos. Olha a diferença. Ele trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Aí vem o aval de Deus, né? Vem o bater de martelo de Deus, que ele fala. E atentou o Senhor para quem? Para quem? Abel. E a sua oferta. Atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas a Caim para a sua oferta não atentou. Então, uma coisa que a gente precisa entender. A gente dá aquilo que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem, não é assim? Se eu pedir para você 10 reais e você tem 10 reais, eu falo assim, Luli, você tem como me emprestar 10 reais? A Luli fala assim, Cristina, eu tenho. Ela tem mais? Ela tem marido, tá. Cristina eu tenho porque ela tem 10 reais dela, que não é do marido dela. Que tá no PicPay dela, que ela pode fazer um Pix para mim. Tá entendendo? Mas se eu falar para a Luli, você tem 1.000 reais, a Luli não tendo, ela vai fazer o quê? Cristina, você me perdoa, mas eu não tenho. Quem pediu? Me diga. 1.000 reais? Que me diga audacioso, meu Deus. Poxa, foi de Deus, então. Você não dá aquilo que não tem. É claro que a gente, quando é uma necessidade, quando a gente vê que a pessoa está com uma necessidade, não estou falando de dinheiro, mas de qualquer outra coisa, você até se esmera de pedir para outra pessoa, de falar, mas você não dá aquilo que não tem. Você dá aquilo que tem. Abel trabalhava com ovelha, Caim trabalhava com a terra. Até aqui não tinha sido estabelecido a lei das ofertas, porque quando você vai lá para as leis que Deus estabeleceu através de Moisés, existem a oferta dos animais, que era para expiação de pecado, mas também existiam as ofertas de frutos da terra, existia a oferta também de farinha, da colheita. Foi estabelecido tudo isso. Então não tem erro no que foi oferecido. Só que
de boas intenções e o inferno está cheio, às vezes a gente quer fazer as coisas porque vê o outro fazer, ou às vezes a gente é motivado, sei lá pelo quê, pela inveja, querer se aparecer, porque fulana fez, porque ciclano fez assim, e a gente não se atenta para o que Deus quer que a gente faça. É sobre isso que eu quero falar hoje. A se atentar para o que Deus quer que a gente faça, porque Deus não negligenciou as ofertas. Deus atentou para Abel. Deus não atentou para Caim, porque Deus não olhou a oferta. Por mais que a gente entenda que Abel ofereceu uma oferta de expiação, sendo que nem tinha sido estabelecido isso. Uma oferta de expiação é oferta de cobertura de pecado. Quando alguém pecava, era levado o animal, era degolado o pecado daquela pessoa, passava para o animal, e ali, para que alguém pudesse viver, o inocente precisava morrer. Já Jesus lá, né? Jesus lá na antiga aliança. Abel conseguiu decodificar isso, mas a questão não é essa. Eu não quero trazer para isso. Eu quero trazer para você e para mim que Deus olhou para Abel. Deus olhou para Abel e Deus aceitou a oferta dela, porque de alguma maneira Abel fez, entendendo o que Deus queria. E Deus não atentou para Caim. O restante da história, eu não vou entrar no mérito, que Caim ficou com inveja, que Caim matou o irmão, não quero entrar nisso. Eu quero que vocês e eu entendam o que a gente precisa ouvir, para que a gente ofereça ao Senhor o que Ele quer. Quando a gente está em culto, como hoje, quando a gente se prepara para estar aqui, né, hoje foi um dia até muito difícil. Não sei na casa de vocês, mas na minha casa estava muito quente. Eu cheguei em casa umas 2 e pouca. Eu entrei já debaixo do chuveiro. Um mal-estar de calor tão grande. Aí eu deitei um pouquinho antes de vir. Quando acordei meio zonza, uma coisa terrível para poder chegar aqui. Até antes do culto começar, não estava bem. Quando o culto começou, eu fiquei bem. Por que eu fiquei bem? Pergunta para mim, por que, pastora? Porque o culto é para Deus. Eu preciso dar o meu melhor para Ele. Vocês estão entendendo? Mas tem dia que, pastora, que eu não estou bem. Não importa. Não importa. Você saiu da sua casa. Você veio até aqui. Num calor, num lugar que não é muito confortável. Passando a toalhinha o tempo todo no rosto. Eu pingo aqui, ó, de suar. Mas eu preciso entender para que eu vim aqui. Eu vim aqui para ofertar ao Senhor. Eu vim aqui para dar o meu melhor para Ele. Se o meu melhor para Ele é me expressar no canto, tocando meu violão, fechando meus olhos, levantando a minha mão, se é isso que eu sei que Ele quer da minha, uma rendição, eu preciso dar isso para Ele. Porque quando Deus olha lá do céu, Ele não está olhando se eu tenho uma boa performance, ou se o ministério toca muito bem, ou se a bateria fez aquela parada maneira que a Bia faz, que o Paulinho faz. Rafael faz na bateria, viu, Rafael? Deus não está, Ele está olhando para o coração. E Ele vê o que a gente está ofertando de verdade. De boas intenções, o inferno está cheio. Vocês sabem que existem hoje técnicas vocais, técnicas de músicas, mas música mais assim, levanta a pessoa de um jeito. Hoje existem técnicas que podem parecer que é adoração e não é. Mas Deus, que conhece todas as técnicas, continua olhando para o nosso e Ele se atenta. Abel, gente, pagou um preço muito alto por essa adoração. O preço que Abel pagou por essa adoração foi muito alto, que eu acho que nenhum de nós queremos pagar. Ele pagou com a própria vida. Ele pagou com a própria vida por oferecer ao Senhor uma adoração que Deus queria receber. Então, quando eu e você oferecemos a Deus algo que Deus quer receber, e pessoas se levantam contra você, e você fala, não estou entendendo, Deus. Se eu estou na tua presença e está acontecendo isso, se eu estou na tua presença e está acontecendo aquilo, só olhar para a vida do Abel. Só olhar para Abel e você vai ver. Abel ofereceu algo e a inveja tomou o coração do irmão, e o primeiro homicídio foi estabelecido por causa disso. Mas Abel está onde hoje? Lá na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Porque ele entendeu o que é adoração, ele entendeu o que ele precisava dar ao Senhor.
E nós precisamos entender. Vamos para outro texto? Segundo Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, do primeiro versículo em diante. Olha o que está dizendo. Tornou-se Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Olha que intenção linda. Olha a intenção de Davi. De boas intenções o inferno está cheio. Olha como que Davi teve o cuidado. Olha como que ele foi lindo, maravilhoso. E puseram a arca de Deus em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, 2 homens, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Pode deixar que depois a gente vai continuar lendo. Que lindo, né? A gente lê essa história até essa parte fatídica, não. Até antes. Davi tinha uma preocupação. A preocupação dele era real. Esqueci a palavra, gente. Era a preocupação dele, tinha que acontecer mesmo. Porque ele queria tirar a arca da presença de Deus da casa de Abinadab e levar até o lugar que ela tinha que ficar. Então, era uma preocupação que tinha que acontecer, de tirar para ir para lá, de fazer o que tinha que fazer. Davi tinha todas as boas intenções. Davi preparou os músicos, 30.000 homens, que a Bíblia fala aqui, em número de 30.000. Preparou músicos, separou os cânticos, botou no slide, para o pessoal cantar junto. Com certeza cantou Poderoso Deus. Cantou Digno ao Cordeiro, cantou essas músicas. E ali toda uma preparação, colocou a arca em cima de um carro novo. Vamos pensar em um carro hoje, bom, uma picape dessas 4x4, bem bonita, para chegar no lugar. Botou no carro novo, colocou duas pessoas, Uzá e Aiô, para guiar, porque o carro, você sabe que eram bois, não era o carro de hoje, para guiar aquele ali, e festejava, e adorava, e cantava, e salmodiava, porque é isso que o salmo é, cânticos. E chegou no dado momento em que o boi deve ter passado em alguma rua com quebra-mola lá de Israel, alguma quebra-mola lá, o boi deu aquela mancada a Uzá, por puro cuidado, por puro zelo. Entendam isso, gente. Uzá, por puro cuidado, não queria que a presença de Deus caísse no chão. Por puro zelo, segurou. E ali ele foi fulminado. Aí eu e você pensamos assim, meu Deus, aí é difícil, Como que a gente pode adorar o Senhor assim? Poxa, o rapaz lá de boa vontade, junto com Aiô. Poxa, como assim? Deus é muito mau. Não, Deus não é mau, não. Vou falar uma coisa que a gente ouviu muitas vezes, e é bíblico, e é verdade. Deus, ele trabalha sobre princípios. Tudo tem princípios. Tudo que Deus fez tem princípios.
E Deus não quebra os seus princípios por causa das nossas boas intenções, por melhores que elas sejam. Por melhores que elas sejam. Eu me lembro uma vez que veio um rapaz aqui e uma determinada pessoa chegou e falou assim: pastor, dá oportunidade para esse moço, para ele falar na igreja, porque ele tem muito dinheiro. E ele vai ajudar a igreja, porque só o dízimo dele deve ser uns 10 mil reais. Dá uma oportunidade para ele. Graças a Deus o pastor passou e viu a moto do moço, viu que a moto tinha um símbolo da maçonaria, né? E falou assim: mas vem cá, ô fulana, ele é crente? Não, pastor, ele é simpatizante, ele ajuda, ele vive disso, ele vive de ajudar. Aí o Dudu falou: ô irmã, eu vi lá na moto dele um símbolo da maçonaria, a gente não compactua com isso não. Pastor, pensa, pastor, a igreja vai se beneficiar. E vocês sabem como o pastor é? O que o pastor fez? Deu uma oportunidade para ele doou 20 mil para a igreja, e a igreja está com piso, só que não, hashtag só que não. Porque às vezes a gente tem essa mania. Qual o problema? Qual o problema? Ele vai abençoar. Vai abençoar? Porque a questão de usar aqui, eu tenho certeza que o coração de usar é no coração de zelo, de cuidado. Quem errou aqui não foi usar, não. Davi se contristou porque quem errou aqui foi Davi, foi o líder. A gente vai continuar lendo, a gente vai ver sobre isso. Deus trabalha com princípios. Tudo de Deus foi estabelecido debaixo de leis. Quando a gente lê o Gênesis, a gente vê tudo Deus estabelecendo debaixo de princípios. Quando a gente vê Moisés escrevendo as tábuas, escrevendo as leis, tudo debaixo de princípios. Hoje a gente vê a desordem que está o mundo, porque o mundo não tem os princípios de Deus. Hoje a gente vê as igrejas aí, porque a igreja não anda debaixo de princípios. A igreja é cheia de boas intenções, que o inferno está cheio. Mas qual o problema? Fulano vai se salvar. Vai se salvar? Será? Será que vai se salvar? Eu conheço um monte, que foram atrás de um monte de movimento, mas tá bom, se salvou? Quantos se perderam? E usar por boa vontade. Davi se contristou, Davi ficou triste, porque Davi não tinha procurado saber como tinha que acontecer. Vamos continuar aqui para a gente entender, já partindo para o final dessa palavra, ali a partir do 8 mesmo, pode ser. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu, olha aí, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E temeu, porque os princípios de Deus, eles precisam fazer parte da nossa vida e trazer para nós peso de temor. Não é medo, é temor, respeito. Porque se paga preço por quebrar princípios. Se paga preço por fazer as coisas da nossa maneira, porque tudo bem. Pastora, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o culto das mulheres. Que tal a gente fazer assim, fazer assado? Não estou falando contra isso, não. A gente vai ter o batismo dia 19 de maio. Amém, Henrique? Batismo do Henrique, 19 de maio. A gente vai fazer uma mesa bonita, com um negócio que já estava até alugado. A Emily vai ajudar a gente na arrumação, para a gente tirar foto, escrito gratidão. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? O que eu vou falar agora, não tem problema quanto a isso. Mas até para essas coisas a gente precisa ouvir Deus. Porque quando a gente vai fazer uma coisa também para vaidade nossa, qualquer coisa que seja, né, Emily? Eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que mostrar. Não, Deus olha o coração. Pode ficar lindo, pode ficar o piso mais lindo, pode ficar a festa mais bonita, pode ficar a igreja mais enfeitada. O que a gente precisa fazer é agradar o Senhor. É ouvir a voz do Senhor e falar: Deus, todo esse esforço, tudo que nós fizemos aqui, é para a glória do teu santo nome. É por causa do Senhor. É por causa daquilo que o Senhor nos deu como missão. Princípios. Não se quebra princípios, igreja. A igreja que anda em princípios,
que conhece a palavra de Deus, que sabe qual o peso disso, prospera. Aí, olha que, vamos ler de novo aqui, olha, versículo 10. Se não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor, em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, vocês veem aqui que ele não botou mais em cima de nenhum carro, né? Porque a arca não podia. Qual era o princípio? Esses 3 meses, eu tenho certeza que nesses 3 meses que a arca ficou lá na casa de Obed-edom, Davi foi procurar ver como que era. Como que a arca precisava ser levada? No ombro. No ombro de quem? Qualquer pessoa? Dos levitas, da tribo de Levi. Só os sacerdotes e os levitas levavam os utensílios. Não era só a arca, não. Se lembra quando o tempo que o povo ficou no deserto, que aquelas tábuas, né, o tabernáculo era móvel? Só quem podia levar eram os levitas. Era levado no ombro. Aí me lembra uma coisa, que eu sempre lembro de você, Magna, da responsabilidade. Que a Magna, uma vez a gente estava falando sobre: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque o meu jugo é suave. E eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro dela. Porque o jugo de Jesus é suave, mas tem jugo, tá? O jugo de Jesus é leve, mas tem jugo, tem responsabilidade. Não é lá vão ter, não. Não é de qualquer maneira, não, tá entendendo? É leve porque ele nos ajuda a carregar, mas tem responsabilidade, tem princípios, Bia. Tem que ter. Não é assim? Você vai lá treinar. Ontem a Bia ganhou lá, primeiro ou segundo lugar, Bia? Segundo lugar, né? Uhul! Ganhou o segundo lugar. Você ontem que foi lá. Ontem que tu foi lá e jogar lá naquela areia, o patrão dela passou mal do calor de Bangu. Bia treina há tempos. Bia teve que mudar a alimentação dela. Não é assim, gente. São princípios. A gente é regido por princípios. Tudo na vida é princípios. Hoje a gente tem uma má alimentação. Daqui a pouquinho tu vai ver o que vai estourar no teu corpo. Não é assim, gente? São princípios. E a lei de Deus é debaixo de princípio. Porque todo material da arca tinha que ser carregado nos ombros. Davi, nesses 3 meses, e viu que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, o que ele fez? Estudou. Quando viu que estava tudo bem, vamos lá. Eu acho que ele até exagerou. Olha o que aconteceu. E sucedeu que quando os que levavam, os levitas, levavam a arca do Senhor, davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificava. Aí foi até excesso de zelo. Eles davam 6 passos e Davi ia lá e sacrificava. Davam mais 6 passos, daí bois, carneiros, cevados, porque ele não queria mais errar, ele entendeu. Ele não queria mais que ninguém morresse por sua causa. Ele queria que as pessoas sobrevivessem por entender os princípios de Deus e a necessidade. Tinha uma necessidade. Qual era a necessidade? A arca precisava ir para a cidade de Davi. Mas não podia ser de qualquer maneira. Aí ele sacrificava, vamos lá. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Ele se perequetou todo. Ficou todo bonito, em adoração ao Senhor. Por isso que não tem problema nenhum da gente ficar bonito para vir na casa do Senhor. Sem vaidade, é lógico, mas ficar bonito, se arrumar, né, pastor? Pastor hoje tá bonitão, tá bonito, amor. Tá bonitão. É bom a gente se vestir bonito, né? Não. Que ele veio direto do papai. Mas é bom quando a gente fala, hoje eu vou na casa do Senhor. Da gente colocar a nossa roupa, da gente colocar um sapato, da gente pentear o cabelo. Ele fez isso em adoração ao Senhor. Em adoração ao Senhor. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com o júbilo e ao som das trombetas.
E sucedeu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Lembra de Abel? Abel foi rejeitado por Deus? Não. Foi aceito por Deus, mas foi rejeitado por quem? Por Caim. Morreu. Davi também, por fazer a vontade de Deus e bailando, saltando, a esposa dele, né, Mical, desprezou. E a Bíblia fala que ela nem teve filho por conta disso, porque ele estava fazendo de todo o coração o Senhor. Não se preocupe com as pessoas, não. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Entregue ao Senhor aquilo que Ele está te pedindo. Aquilo que Ele está te pedindo. Não faça macaco de imitação, não. Faça aquilo que Ele está te pedindo. Coloque sua vida diante do Senhor. Fala: Deus, eu quero ofertar, eu quero dar minha vida. Bailando, saltando, fazendo o que for. Ah, mas vão me desprezar. Ah, mas minha família vai falar que você é beato. É assim mesmo, gente. A gente é rejeitado mesmo. O que a gente não pode ser é rejeitado pelo Senhor. O que a gente não pode é ser desprezado pelo Senhor. Que o nosso coração, até aqui, que o nosso coração esteja aberto a ouvir a voz do Senhor e a fazer o que o Senhor pede de cada um de nós. O que Ele está pedindo de você? O que Ele está requerendo de você? Mas a mais não. Agrade o coração do Senhor e você vai desfrutar de toda a bênção que é poder estar na presença do Senhor. Que tomara que a gente não responda como Abel, né? Venha morrer por conta disso. Mas que nosso coração esteja em agradar o Senhor, em nome de Jesus. Amém?